Agora que a F9 foi anunciada, os fãs estão excitados demais, mas também um pouco confusos. Afinal, não vimos o Han Lu encontrar seu fim em Desafio em Tóquio? Eu sei que a linha do tempo pode ser um pouco confusa, mas a F9 acontece bem após os eventos do filme. Então, de onde o Han veio? Falaremos sobre a história surpreendentemente complexa do Han e como ele pode ter sobrevivido até agora nesse universo fictício de Velozes e Furiosos. Você sabia que a primeira vez que vimos o Han não estava em Velozes e Furiosos? Se você perdeu sua primeira aparição, eu lhe direi onde procurar para recuperar o atraso. O Justin Lin dirigiu alguns filmes da franquia, incluindo Desafio em Tóquio, Velozes e Furiosos, Fast Five e Velozes e Furiosos 6, como o próximo filme F9. Mas o personagem, o Han, realmente se originou em um filme diferente que ele dirigiu, chamado Better Luck Tomorrow. O Justin Lin e o ator Sung Kang confirmaram que o Han é a mesma pessoa no filme e na franquia Velozes e Furiosos. Mas no primeiro rascunho do roteiro, ele não era nada parecido com os fãs do Han. Ele sabia que o Kang era perfeito para o papel do Han, mas convencê-lo a participar não foi fácil. No começo, o personagem foi escrito como um bandido estereotipado, e o Kang estava desesperado para fazer um teste para outra parte. Mas o Lin era convincente, e os dois elaboraram uma história de fundo para o Han, que o tornou mais do que um gangster, e não confiava nos estereótipos asiáticos. Better Luck Tomorrow é um drama criminal vagamente baseado no caso real do Stuart Tay, que perdeu a vida nas mãos de seus colegas de classe. No filme, o Han revela ter um primo chamado Virgil, e eles se juntam a outros em roubos de testes e na venda de truques. Sim, em comparação com os filmes Velozes e Furiosos, isso pode não ser completamente emocionante como alguns dos assaltos. O grupo também se envolve em outros crimes, como a venda de bens roubados e substâncias ilegais, além de criar um nome para ele. O Han acaba assumindo a culpa pelo golpe graças ao descuido do Virgil e paga seu primo espancando-o. Mais tarde, durante um assalto que deu errado, o grupo acaba reivindicando a vida de um colega de classe. No final do filme, o Han não é perseguido por seu papel no crime, e mesmo com o Han por perto, as coisas ficaram realmente fora de controle. O Kang estava convencido de que o papel era uma coisa única e estava, na verdade, fazendo um teste para outra parte quando ele foi escalado para Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. O Lin o convidou para ler para o papel de Sean, mas logo percebeu que não terminara de contar a história do Han. Ele queria o personagem de volta à ação e sabia que não poderia ser interpretado por ninguém além do Kang. O Lin criou uma história de fundo para o personagem, decidindo que depois de Better Luck Tomorrow, ele fugia da vida suburbana e viajaria pela Tailândia e Hong Kong, antes de se estabelecer em Tóquio, onde serviu como pai substituto de Sean. Você notou que o Han não consegue parar de comer algo? Isso porque no Better Luck Tomorrow, o Han fumava muitos cigarros, mas a Universal não queria que essa característica fosse transferida para o Desafio em Tóquio. Corridas de rua ilegais são aparentemente boas, mas fumar, isso sim é perigoso. Então, em vez disso, o Han começou a pegar lanches em vez de cigarros. Neste filme, o Han foi muito além de roubar testes e agora está fazendo muito dinheiro participando de corridas de rua. Mas quando ele começa a roubar dinheiro do Yakuza, é aí que as coisas dão errado. O Han faz amizade com o Sean Bozell e o coloca sob suas asas e o ensina a derrapar. Eventualmente, os roubos de Han são descobertos, e isso leva a uma perseguição e explosão de carros, o que resulta em Han perder sua vida. Ou então todo mundo pensou, até que o F9 foi anunciado. Mencionei anteriormente que a linha do tempo para esses filmes pode ser meio confusa, e eu mantenho essa afirmação. Mesmo que o Han supostamente falecesse em Desafio em Tóquio, ele ainda apareceu em outros filmes da franquia que cronologicamente ocorreram antes deste filme. No curta-metragem Los Bandoleros, o Han visitou o México, onde conheceu Dom Toretto pela primeira vez. Naturalmente, os dois se tornaram amigos rapidinho, e o Han ficou muito feliz em se juntar ao resto da família Fast. Eles decidem fazer um plano que o Robin Hood se orgulharia, roubando petróleo dos ricos e usando-o para ajudar as pessoas que estão lutando para pagar suas contas de gás. Então, no filme Velozes e Furiosos, vemos eles na aventura que estavam planejando em Los Bandoleros. O Han diz ao Dom que as autoridades estão investigando, o que realmente não deve ser uma grande surpresa neste momento, mas a equipe decide se separar, embora em bons termos. Quando Han sai, ele manifesta interesse em explorar Tóquio, e já sabemos como isso acontece, né?
Em Fast Five, o Han está envolvido em outro assalto com a família e desta vez está trabalhando como motorista. Ele se envolve romanticamente por uma mulher chamada Gisele Asher e eles acabam viajando pela Europa juntos, financiados por seus ganhos ilícitos. Mas sua história de amor não dura muito e durante Velozes e Furiosos 6, a Gisele se sacrifica para salvar Han. Vou poupar-lhe uma recapitulação do filme inteiro, mas o grupo obtém seus registros limpos como agradecimento por salvar o dia e o Han decide que é hora de finalmente fazer a viagem a Tóquio, sobre a qual ele continuava falando. A grande revelação neste filme aconteceu durante uma cena pós-créditos. É revelado que o Deckard Shaw foi quem desossou o Han naquele acidente supostamente fatal. Embora o Han não estivesse realmente em Furiosos 7, sua perda foi usada para explicar por que o Dom apareceu no final do desafio em Tóquio, para recuperar seu corpo. A família certamente parecia estar convencida de que o Han realmente se foi para sempre, pois eles tinham um funeral para ele. De alguma forma, o Han conseguiu sobreviver, sendo atacado por Deckard Shaw, e parece que ele e a equipe estão de volta juntos. Desta vez, eles estão lutando contra o recém-introduzido irmãozinho do Dom, o Jacob, bem como sua antiga inimiga, a Cypher. Você provavelmente está se perguntando como Han sobreviveu e onde ele esteve este tempo todo. Desafio em Tóquio fez parecer que a morte do Han foi um acidente trágico, mas depois descobrimos que ele era um ato deliberado perpetuado pelo Deckard Shaw. Ele estava tentando machucar o Dom por suas ações contra seu irmão, e a maneira como eles repetiam a cena convenceu os fãs de que ele realmente tinha morrido. Mas em todas essas cenas, nunca conseguimos ver alguém realmente reagir à sua morte. Se os paramédicos chegaram rápido o suficiente ao local, é perfeitamente possível que ele estivesse gravemente ferido, mas conseguiu sobreviver. Isso poderia explicar o fato dele ainda estar vivo, mas não o motivo pelo qual ele não entrou em contato com nenhum de seus amigos. Uma possibilidade é que ele nem se lembre de que tem alguém. Mesmo que o acidente aparentemente não tenha sido fatal, foi certamente horrível. O Han, sem dúvida, sofreu alguns ferimentos graves no acidente e não seria surpreendente se seu cérebro não escapasse completamente ileso. Este poderia ser um caso de amnésia? O Han estava tentando ficar longe da lei em Tóquio, então é possível que as autoridades não tenham conseguido identificá-lo. E se o Han não conseguia se lembrar de quem ele era, então definitivamente não conseguia se lembrar de que havia pessoas que poderiam estar de luto por sua perda. Mas o principal problema desta ideia é que isso já foi feito nesta franquia. Durante Velozes e Furiosos, todos pensamos que a Letty havia sumido, até a cena pós-créditos em Fast Five. Então, em Velozes e Furiosos 6, foi revelado que a Letty estava viva e sofria de amnésia, por isso não havia contatado nenhuma família. Eu simplesmente não consigo vê-los usando a mesma desculpa para explicar a ausência do Han. É possível que preferir deixar seus amigos sofrerem do que colocá-los em perigo. O Han não era apenas um criminoso, mas alguém que atacou Yakuza. Talvez ele acreditasse que seus entes queridos ficariam mais seguros acreditando que ele estava morto. Afinal, ele viu sua amada Gisele se sacrificar para salvá-lo. É perfeitamente possível que ele não quisesse mais ver seus entes queridos se machucarem por causa dele. Segundo Kang, ele não ficou chateado quando soube que o Han perderia a vida em desafio em Tóquio. Ele acreditava que a perda do Han teria um impacto importante no grupo e os faria mudar de maneiras que simplesmente não poderiam se ele ainda estivesse por perto. Talvez no universo ficcional, o Han acreditasse que ficar longe estaria ajudando seus amigos de alguma forma, mesmo que eles não percebessem isso. Ele está claramente de volta ao lado do Dom na F9, ou pelo menos é assim que aparece no trailer. Portanto, se ele abandonou seus amigos por anos, deve haver uma boa razão. Não é como se ele desse esse esquema para não precisar compartilhar seus lanches com os amigos. O acidente definitivamente foi horrível, por isso é possível tomar medidas drásticas para salvar sua vida. Brixton Lore recebeu alguns implantes cibernéticos incríveis que o tornaram um inimigo poderoso. Talvez o Han ainda esteja vivo, mas ele tem todas as suas peças originais ou ele recebeu algumas atualizações. Eu estou obcecada com o slogan "A Justiça está chegando". Muitos fãs acharam que Hobbs & Shaw foi um tapa na cara do Hans, já que o Deckard Shaw era um dos personagens principais e aparentemente todo mundo o perdoou por caçar o Han. Eles meio que encobriram a coisa toda de uma maneira que não parecia se encaixar no resto da franquia. O Han estando vivo é apenas um truque para acalmar os fãs e garantir uma sequela para Hobbs & Shaw. Afinal, de todos os crimes do Deckard, este foi o que mais incomodou os fãs. O Han está voltando da única maneira que o Deckard pode ser perdoado e seguir em frente com a franquia? Será essa a única maneira do Han conseguir justiça?
Há muitas perguntas em torno do que aconteceu com o Han e mal posso esperar para ver as respostas em F9. Como você acha que o Han Lui conseguiu sobreviver ao final do desafio em Tóquio? E você está animado por ele estar de volta? Deixe-nos saber o que você pensa e compartilhe suas previsões para F9 na seção de comentários abaixo. E não esqueça de clicar em se inscrever e ativar suas notificações para obter mais vídeos do Se Liga. Vejo você na próxima vez. Tchau!